Olha, essa semana o Lula vetou a desoneração da folha salarial e passou a ser alvo novamente de críticas hipócritas da imprensa. Por quê? A imprensa passou a criticar o Lula, aí você viu, olha, todos os analistas do Globo News, todos sem exceção, todos os analistas do jornal O Globo e do portal, né, que vende mais que o jornal, tem mais visualizações que o jornal, todos os analistas aí de Folha, Estadão nem conta, né, Veja, Metrópolis, passaram a criticar o Lula. Depois de uma fala dele, faz um mês mais ou menos, em que ele falou que, olha, ele falou mesmo que os maiores economistas do mundo dizem, o mesmo que disse a presidente global do Santander Banco, que é o seguinte, olha, vai ser difícil o Brasil ter déficit zero em 2024. Muito, muito difícil. Se for 0,25% ou 0,5%, tá ok. 2025 a gente chega no zero com certeza e começa a ter superávit, ou seja, arrecadar mais do que gasta a partir de então. Aquilo foi visto como uma afronta ao mercado financeiro, aí todos os analistas disseram que o Lula está errado. Eu mostrei aqui esses dias uma analista aí da Globo, do Estadão, a Eliane Cantanhede, dizendo que tem uma guerra no governo. A guerra é do Haddad contra o Lula. E o PT, Lula e PT versus Haddad, quer dizer, jogando uns contra os outros, fake news assim, ó, déficit fiscal, tá aqui, ó, mostro aqui. A guerra do Haddad contra o Lula e o PT, que assim, o Lula e o PT são irresponsáveis, só o Haddad que é responsável. Tá bom, então o Lula tem que ser responsável, o Brasil tem que arrecadar mais do que gasta, já nesse ano, com o orçamento feito lá, com o rombo que o Bolsonaro deixou, tá bom. Então o Lula vetou a desoneração da folha salarial. Isso é uma medida que está em vigor desde 2012, que o Congresso Nacional decidiu fazer, que faz com que 17 setores tenham desoneração, ou seja, quando o empresário contrata alguém com carteira assinada, tem ali impostos que tem que pagar, e esses impostos são menores, muito menores para alguns setores cujos grandes empresários bilionários são amigos dos políticos do Centrão e são financiados. Os políticos do Centrão são financiados por esses empresários. Então uma mão lava a outra, pegam ali e fazem com que empresários aí bilionários não tenham que pagar impostos, e aí, ou paga impostos bem menores, e com a desculpa de que isso vai gerar mais empregos, eles embolsam tudo. E aí, esses empresários depois fazem favores aos políticos. É o puro suco de Brasil. O Lula vetou, falou, pô, isso aí tá custando 25 bilhões por ano. Não. Por que eu vou ficar dando 25 bilhões para empresário bilionário? Vocês não, os empresários, a grande mídia, vocês não dizem que a gente tem que ter déficit zero? Déficit zero, então não pode gastar 25 bilhões por ano dando para empresário rico. Fim. Aí veio a imprensa falando que não pode o Lula fazer isso. O Lula vai causar desemprego. Olha, o Lula vai causar um prejuízo de 11 bilhões aos municípios. Não é prejuízo, os municípios não estão pagando. Não estão pagando imposto, vão voltar a pagar imposto. Fim. Aí agora é o Lula que está causando prejuízo às empresas e aos municípios. Se o Lula não veta, a manchete de toda a imprensa seria: olha, o Lula não tem responsabilidade, está abrindo mão de 25 bilhões. Mas se o Lula veta, aí, olha, tá vendo, ó, o Lula vai causar desemprego. Não vai. É a mesma ladainha da reforma trabalhista. Olha, se você tirar os direitos trabalhistas, o empresário vai contratar mais gente, porque ele vai gastar menos pagando os seus direitos, aí ele vai ter mais dinheiro para pagar um salário maior para você. Olha que coisa bonita. Aí o empresário vai lá, não te paga direito nenhum, te explora 100 vezes mais e embolsa o lucro. É isso que acontece. Na desoneração da folha tem inúmeros estudos mostrando que é exatamente a mesma coisa. Os empresários bilionários simplesmente estão deixando aí de pagar dos setores da iniciativa privada, são entre 9 a 12 bilhões. E eu não acredito muito nas contas que a imprensa mostra, porque olha, quando você tem, numa coisa técnica, uma diferença de 9 a 12 bilhões, estamos falando aí de 25% de diferença. Se você faz um cálculo matemático e a sua margem de erro é de 25%, tem um problemão no seu cálculo. Tem um problemão. O cálculo tem que ser exato, a margem de erro aqui, ali, 25 é muito. Tá, mas custa aí entre 9 a 12 bilhões. Para o setor privado, vão ter que pagar mais de impostos. E o que esses empresários fazem? Eles embolsam, isso vai para o bolso deles, não vai para gerar mais emprego.
Então eles usam esse terrorismo aí de que vai gerar desemprego. O Haddad já falou, olha, a gente vai colocar no orçamento do ano que vem uma compensação para os setores em que realmente isso está ajudando a criar empregos e uma compensação aí para os outros e para os municípios. Municípios pequenos estão pagando menos impostos e isso está aí fazendo com que eles paguem 11 bilhões a menos de impostos, esses municípios. Então vai ter uma compensação aí para os municípios, mas um negócio mais justo. Não pode o governo sair dando aí 25 bilhões, isso é inconstitucional, não tem como. Por que fulano não vai pagar imposto e cicrano vai? Por quê? Por que a área ali, as pessoas que são empregadas em determinado setor valem mais do que as empregadas em outro setor? E não estamos nem aí falando só em setores aí estratégicos para o Brasil, não. Tem setor aí que não tem nada a ver, e tá lá. São 17 setores. Então, volta aí o golpismo da imprensa agora com terrorismo. A economia vai piorar, você pode perder seu emprego, e a culpa é de quem? Pô, do Lula. É claro que a culpa é do Lula. Nisso, o que acontece? O Arthur Lira, ele tá vendo ali que tá tendo uma briga, todo mundo tá vendo, né? Do STF com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O Lula tá fazendo articulação com o Rodrigo Pacheco e o Lula tem uma habilidade de articulação que é a seguinte. O Lula fala uma coisa, se a outra pessoa não fala direito exatamente e não faz o que falou, como fez o Pacheco aí, parece pelo menos que fez essa semana com o Lula, foi articular para enterrar uma PEC e depois a PEC foi aprovada, até com o voto do Jacques Wagner. O Lula, ele simplesmente contorna isso de maneira a trazer a pessoa para o lado dele, mesmo assim. Nem que seja aí pelo bem ou pelo mal. Como que é pelo mal? O Alexandre de Moraes teve uma conversa bem séria com o Rodrigo Pacheco. Não sei o que falou o Alexandre de Moraes ao Rodrigo Pacheco, mas o que dizem em Brasília é que o Rodrigo Pacheco recuou 10 passos na conversa para o Alexandre de Moraes. Ele não recua no discurso que ele faz para as câmeras, mas para os ministros do STF recuou 10 passos. O Gilmar Mendes teve conversas com o Arthur Lira e também com representantes aí da direita no Senado. Dizem também que as conversas não foram nada boas para eles. O Arthur Lira está tentando capitalizar isso para que ele consiga mais poder. O Arthur Lira está querendo que na próxima presidência do Senado seja alguém que é mais ligado a ele e o Lula está querendo alguém mais ligado a ele. Alguns dizem que o voto do Jacques Wagner, que foi avisado ao Lula antes, então não foi traição, que aquele voto foi porque o Jacques Wagner já está pensando na eleição para o Senado em 2025. Outros dizem que não adianta votar a favor, porque os bolsonaristas não vão votar a favor do Jacques Wagner. Porém, a votação é secreta. Então, alguns dizem que, olha, se o Lula articular direitinho, tanto com o Arthur Lira, como com parte aí da direita no Senado e com o STF, e o Jacques Wagner continuar dando umas demonstrações de que ele pende para os dois lados, tem uma chance de conseguir colocar um petista na presidência do Senado e o Rodrigo Pacheco está sendo descartado por todo mundo. Só que o Rodrigo Pacheco sabe que se ele for... Todo mundo sabe que o Rodrigo Pacheco, se ele for descartado, ele vai tentar retalhar o STF. Porque para retalhar o Lula, ele não consegue retalhar diretamente o governo. Numa votação ou outra até consegue, mas ele vai contra a máquina pública, não é bom para ele retalharia o STF. E aí, quando ele vota contra o STF, o governo, a posição oficial do governo é a seguinte: eu não me meto. Briga do STF com o Congresso Nacional, eu não tô nem aí. Vocês que se entendam. Obviamente o Lula sai como mediador. Então o que está acontecendo é uma mega tensão entre os três poderes. O Lula como pacificador e o Arthur Lira tentando ali sair como também pacificador para ver se ele consegue ganhar mais capital político. Imagina um xadrez 4D. Agora imagina um xadrez 4D, que tem 4 tabuleiros assim, em que você não vê as peças do outro lado, porque tem muita gente que fala uma coisa na cara do outro político e pelas costas fala outra. Então muita gente traindo. Imagina você jogar um tabuleiro, um jogo de xadrez, onde você nem sabe qual peça é qual. Você não sabe qual peça está do seu lado e está do outro lado. Então é assim que o Lula está jogando. Só que o Lula joga muito bem esse jogo. Nesse tabuleiro de xadrez tem alguém que está batendo nas peças, que é a imprensa. A imprensa está 100% do lado golpista. O lado golpista é o seguinte: desestabilizar o governo Lula. Seja com fake news lá do Estadão, da Dama do Tráfico, seja agora a revista Fórum e o Brasil 247 desmontaram lá a denúncia do Dama do Tráfico. Não apenas isso, mostraram que a editora-chefe do Estadão foi denunciada e já está sendo oficialmente investigada por assédio. Aí vários jornalistas passaram a atacá-la. Eu fui atacado. Teve gente aí que se diz de esquerda me atacando, dizendo: olha, o Thiago está mentindo. Ela não foi denunciada por assédio. Aí mostraram um abaixo-assinado dos jornalistas do Estadão dizendo que não sofrem assédio.
A pessoa acredita num abaixo-assinado que os empregados assinaram para defender o chefe acusado de assédio. Tá bom, né? Aí o dono do Viu Mundo, que é um site bem famoso de esquerda, que é o Azenha, ele era jornalista da Globo, ele contou que uma vez ele se recusou a assinar um abaixo-assinado que era em apoio a um diretor da Globo do Rio de Janeiro. Ele estava na Globo de São Paulo. Aí ele falou, por causa disso fui colocado na geladeira e fui demitido. É isso que acontece com quem não assina um abaixo-assinado a favor de alguém. Abaixo-assinado público, pelo amor de Deus. E tem gente imbecil acreditando, não teve assédio porque os jornalistas estão públicos. Quem não assina é demitido, pô. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Deu ruim para a espanhola. Olha, eu peço aí sua inscrição no canal, veremos aí o que vai acontecer. E quem quiser aí apoiar, torne-se membro. Falou!